estamos percorrendo o livro de Gênesis e vamos cair hoje no ponto onde José, filho de Jacó, teve um sonho. A Bíblia fala em Gênesis 37, né, que no versículo 5, que teve José um sonho. Olha aí, ó. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborreciam-se mais ainda dele. Ele já estava aborrecido com José, porque José levava a informação dos irmãos para o pai. E agora ele começa então a ter sonhos onde ele, nos sonhos, se sobressai, são sonhos de revelação, são sonhos de Deus, onde ele se sobressai sobre os demais irmãos. Você vai entender aqui que essa perseguição dos irmãos com José não foi à toa, porque o pai deu uma túnica de linho de multicores, e essa túnica era uma túnica de reis. Então isso representava que José iria herdar a primogenitura, que era uma briga sempre, você viu lá com Esaú e Jacó, brigaram pela primogenitura, né? E agora então, o José recebe essa túnica, porque Rúben, que era o mais velho, ele tinha se envolvido, tinha tido relacionamento com as concubinas do seu pai. E porque ele envergonhou o seu pai, ele perdeu o direito à primogenitura. E agora José vinha ganhando esse direito aqui. Os irmãos ficaram com inveja, né, de José. E você vai notar então que houve todo um clima tenso ali. Mas José tinha um dom especial, onde ele tinha sonhos, né, e visões espirituais, e ele conseguia interpretar esses sonhos pela revelação de Deus. Então o Deus de José é o mesmo meu Deus, é o mesmo seu Deus. Se o Deus de José dá sonhos a José, ele dá sonhos a você. Se ele dá interpretação a José, ele pode também dar interpretação a você, né? E você vai aprender maneiras de interpretar o sonho aqui comigo. Mas ultimamente muitas pessoas estão sonhando, né, também, e pedindo revelação dos seus sonhos. Algumas você dá revelação, elas entendem, aceitam, outras não. Eu acho que não é isso que está, eu acho que não é por aí, né? Então eu quero que você entenda que muitas vezes a revelação que você tem do sonho, né, ele também passa a pode ser para o futuro, pode ser que você diga, não, isso não está no meu contexto, guarda no teu coração, que você vai então perceber aí o que está, né, no presente ou no futuro. Então, primeira coisa que eu quero ver com vocês, o que é, né, um sonho, por que Deus usa os sonhos, certo? Por que nós não lembramos dos sonhos às vezes? Porque tem pessoas que dizem que não sonham, né? Eu separei uma série de perguntas aqui que eu imaginei que vocês fariam para mim. Então, vocês vão ouvir isso e depois vocês vão dizer, não, faltou alguma questão, vocês podem me perguntar. Bom, o que é um sonho em primeiro lugar? O que são sonhos? A palavra sonho, ela tem tanto a tradução dela no hebraico quanto no grego, tá? No hebraico, sonho e visão é como se fosse a mesma coisa. Quero que você entenda isso agora, que maravilha. Porque tem gente que às vezes assim, eu nunca tive uma visão, eu só tenho sonhos. Momento. O sonho, ele não deixa de ser uma visão enquanto você dorme, certo? Então você pode se sentir privilegiado, que hoje alguns que podiam dizer assim, eu nunca tive uma visão, hoje vão poder dizer assim, eu tive uma visão sim, só que dormindo. Ah, mas aí não vale. Vale sim, é muito, porque Deus não fez diferenciação entre sonhos e visões na sua palavra. Veja bem, a palavra em hebraico para visão é uma palavra chamada Chazon. Chazon, é C-H-A-Z-O-W-N, não é Sazon, não é Shazam, tá? Ela é Chazon, né? Significa o seguinte, revelação, sonho ou visão. Portanto, a palavra no hebraico para visão e para sonho é a mesma palavra, elas são sinônimos, entenda isso, né, para que você possa compreender. No grego é enupnion, enupnion é algo visto durante o sono, especificamente para sonho, algo visto, ou seja, uma visão enquanto eu estou dormindo, durante o sono. Você está entendendo? Então você que sonha, você tem tido visões noturnas. São chamadas visões noturnas. Visões noturnas, quando a Bíblia se refere, não são visões tidas no período da noite. Visões noturnas são visões, certo, que se tem quando está se dormindo, né? Esse tema é para horas de live realmente, portanto se eu não esgotar ele hoje, eu prometo um segmento desse tema aí, né? Então eu vou até onde aqui eu me determinei hoje, tá certo? Bom, esse sonho é onde Deus ele aparece para se comunicar com
o ser humano. Então eu quero ler com você alguns textos, porque como ele é um estudo, né, e eu preciso te dar alguns textos bíblicos. Por exemplo, Oséias 12:10. Estou eu aqui com a minha Bíblia, né, Oséias 12:10. Nós vamos percorrer aqui então a palavra. Eu vou lá no livro de Oséias. Você que está anotando aí, anote. Né? Às vezes é até melhor anotar do que tentar me acompanhar em todos os versículos. Mas Oséias 12:10 diz assim. Oséias 12:10. Falarei aos profetas e multiplicarei a visão, e pelo ministério dos profetas proporei, né, símiles, ele diz aqui, né? Então, falarei aos profetas e multiplicarei a visão. Você vai dizer, mas aqui não tem sonho. Não, aqui tem aquela palavra que eu te falei, a palavra no hebraico, né? Shazon, que significa revelação, sonho ou visão. Então, aqui ele fala que aos profetas ele vai multiplicar a visão, o sonho, a revelação. Tá? Você pode dizer assim, puxa, mas então eu não sou profeta, será que eu vou sonhar? Então eu vou te mostrar quem pode sonhar. Né? Hoje nós não vamos perder, hoje eu quero desatar na tua vida essa confiança de que você pode tanto sonhar quanto interpretar. Isso não é para poucos, isso é para todos, tá bem? Então olha aqui, ó, nós vamos lá no texto em que eu quero ver contigo, onde Deus fala, né, que ele fala aos profetas através de sonhos e visões. Deus, ele fala com os profetas por sonhos e visões. Né? Quando Moisés estava na tenda, Deus então falou com Arão e Moisés, onde repreendeu eles por eles estarem confrontando Moisés. E ele disse, com Moisés eu falo face a face, ele disse, mas com os profetas eu falo através de sonhos e visões. E aí ele especifica, aí ele põe os dois, né, como tema aqui. Onde é que está isso? Números 12:6. Números 12:6. Alguns versículos eu vou só citar também, para não tornar nosso estudo mais longo, e você que está aí anotando pode anotar. Então ele diz em Números 12:6, que aos profetas ele fala através de sonhos e visões. Então entenda o seguinte, deixa eu falar para você algo. Eu não me sinto menos profeta e nem menos profético porque eu só tenho sonhos e não tenho visões. Já vi profetas que Deus trabalha com eles especificamente em visões, mas outros profetas Deus trabalha com eles mais em sonhos. Eu particularmente, o Senhor me usa muito em sonhos, tanto para tê-los como para interpretá-los. Agora, a visão é mais quando eu estou orando por alguém, onde eu vou profetizar sobre alguém, onde eu fecho meus olhos naquele momento, então eu tenho um panorama, uma visão fechada. Eu já falei um pouco sobre isso em um dos nossos estudos, que existe a visão fechada, que é quando eu estou de olhos fechados, enxergo um fundo escuro e uma imagem que vai passando como se fosse um pensamento, né? E você tem que ter fé para agir, porque muitas pessoas têm essa visão, mas porque, coisa da minha cabeça, não rompem essa dimensão. E agora você vai entender por que Deus usa os sonhos, para você ver como o sono, ele rompe uma dimensão, que é a dimensão da consciência. Então presta bem atenção nisso. Hoje você vai sair daqui cheio de fé e dizer, quer saber de uma coisa? Eu vou até dormir. Vou sair dessa live e já vou dormir para ver se eu tenho um sonho. Eu faço muito isso, né? Hoje pela manhã levantei às 6 horas da manhã para a minha oração, né? E eu orei até às 7h30 por aí, e eu disse, quer saber, eu tinha compromisso só às 8h30, eu vou dar uma dormidinha, porque já que eu orei bastante, eu meditei bastante, eu quero que Deus fale comigo em sonhos. E aí dormi, né? Sabe o que eu tive? Tive um pesadelo. Isso é para você saber. Eu preciso te contar. Quando eu conto meu testemunho para você, é para que você saiba que você é uma pessoa normal. Porque por muitas vezes eu me tolhi de coisas achando que um profeta não sentia e não passava por coisas que eu passava. Aí no momento que você ouve alguém falar, e você diz, bom, isso acontece comigo também. Então você vê, eu na expectativa de ter um sonho, uma revelação de Deus, eu tive um pesadelo, né? Eu sonhei com coisas ruins. Aí eu me acordei, eu já automaticamente já quis descartar aquele sonho. Eu falei, Deus, que isso? Tá amarrado, né? E que isso, estou na tua presença. Que esses pesadelos, né? E aí eu comecei a tentar descartar. Eu vou ter que apagar isso da minha mente. Isso me trouxe uma opressão, né? Me trouxe um peso, né? Não me trouxe alegria. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo. O Espírito Santo falou, não,
Isto não foi um sonho ao acaso, um pesadelo. Isto foi uma batalha espiritual que você entrou. Porque você se levantou mais cedo, se consagrou, e você estava meditando na palavra e orando, o inimigo não quer ver você mais assim. Então ele começa a batalhar contra você, porque você está rompendo níveis espirituais. Cuida com isso, porque nem quero sonhar mais porque estou tendo pesadelos. Na verdade, você está rompendo, e nesse rompimento, né, o inimigo se levanta para bloquear o seu avanço. Olha só que interessante isso, hein? Por isso que nós temos que conversar sobre sonhos, gente. Eu não quero fazer uma conversa sobre sonhos aqui, né, de um algo que você não vai alcançar. Pelo contrário, é para você alcançar e para você conquistar essas coisas. Você está me entendendo? Então vamos juntos aqui e vamos... Eu estou dando só uma introdução por enquanto aqui, tá? Para que você entenda. Então, o que são sonhos? Sonhos são revelações, visões noturnas, certo? E também sonho eu posso definir, você que está anotando aí, anote assim, é o meio que Deus escolheu para se comunicar com o homem. É um dos meios que Deus escolheu para se comunicar com os homens. Eu estou lendo todos os comentários de vocês que vocês estão colocando, né? Vocês podem continuar comentando, mas eu quero dar uma fluência nesse estudo e vou guardando aqui no meu coração, depois para tirar dúvidas e tal, e deixar o período mais final para eu tirar algumas dúvidas e dar algumas revelações de sonhos, tá? Que vocês têm. Então, entendeu o que é sonhos? A gente pode depois ampliar isso num outro momento, mas eu quero resumir para que você saia daqui pegando as coisas no teu espírito, mais do que pegando, né, de qualquer outra forma. Então, o que são sonhos? Um dos meios que Deus escolheu para falar com o ser humano, com os seus profetas, outrora com os seus profetas, agora você vai dizer só com os profetas, outrora com os profetas, hoje com toda a humanidade, né? Então você vai entender isso bem, porque eu vou construindo contigo nesse instante aqui, tá? Por que Deus usa os sonhos? Por que Deus usa os sonhos? Por que Deus usa essa forma de falar de se comunicar com o homem? Primeira coisa, tá? Porque Deus, ele quer falar. É um desejo do coração de Deus falar com os homens. Eu li o texto com você lá em Oséias 12:10, e ali dizia, Deus quer falar com os homens. Então você que está dizendo assim, mas eu não ouço a voz de Deus, e você está tendo sonhos, você está ouvindo a voz de Deus, através de uma das formas que Deus fala. Deus fala até por um testemunho, uma testificação interior nossa, tá? Eu vou colocar depois no YouTube uma série que eu ministrei de como ouvir a voz de Deus, e eu vou agora publicar essa série, eu aviso vocês, no YouTube, para que você possa também ser treinado nessa parte, né? E o sonho é uma das formas de ouvir a voz de Deus, né? Então, Deus, tá, mas e por que sonho? Por que ele não fala audível no meu ouvido? Por quê? Porque quando eu não consigo me desconectar dos 5 sentidos, quais são os 5 sentidos? A visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. São os 5 sentidos. 5 sentidos que Deus se comunica com o homem, né? E os 5 sentidos que o inimigo entra na nossa vida. Que a gente diz, né, que é o pecado. Né? O pecado entra na nossa vida. Então, quando a minha consciência, a minha mente, os meus sentidos estão tão aguçados, né, que a gente fala na minha carne, a minha alma, né? Por isso que os Salmos fala, aquieta minha alma, né? Aquieta minha alma. Quando eu aquieto a minha alma, por isso, gente, que a oração é tão importante. Por isso que o jejum é tão importante. E a meditação na palavra é tão importante. Ela aquieta a minha alma, vê se você entende. E quando ela aquieta a minha alma, os meus sentidos diminuem a sua frequência, né, a sua vibração, e então meu espírito começa a perceber mais Deus. Então você tem que entender isso, né? Então quando Deus não consegue, ou eu não consigo me desconectar dos meus 5 sentidos, porque tem gente que até dormindo, ele tem um sono sensível, não é? Tocou lá um negócio, deu um som lá na rua, já está ligado. Né? Você pode dizer assim para mim, Deus tem falado tanto comigo ultimamente em sonhos, né? Por que será? Porque nos sonhos você desconecta os teus 5 sentidos, sabe? E se você não está conseguindo ter o sono profundo, que é onde os teus sentidos vão estar completamente anulados, é importante que você caminhe para isso. Algo muito importante eu vou dizer para você aqui essa noite, depende de você também.
Não depende só de Deus. Você olha assim, como a pessoa ela é abençoada, né? Como a pessoa ela é abençoada. Ela tem sonhos, ela tem visões, né? Mas na verdade, né, você vai notar, né, que essas pessoas se dedicam para isso. Elas se empenham para chegar nesse ponto, nesse nível. Alguns vão pelo dom, outros vão pelo esforço, gente. Então, eu quero dizer para você essa noite, venha comigo, rompe essa limitação que você mesmo pode se impor, achando que você não é merecedor, que você não tem o dom, né? Para que você possa caminhar nesse sentido, você está entendendo? Para que você possa realmente ir de encontro a isso. Então, o sonho é quando a nossa mente ela não está consciente, então ela não pode bloquear, por qualquer motivo, aquilo que Deus quer falar comigo. Então, escuta a maravilha que eu vou te falar essa noite. Deus quer tanto falar com você, é desejo tanto de Deus de falar com você, perceba isso, que Deus usa até quando você está dormindo. Então não diga assim, Deus não quer falar comigo, Deus não fala comigo, ou como eu vou ouvir a voz de Deus, se até dormindo Deus busca você. Então isso é algo muito importante. Então, eu estou falando aqui o quê? Por que Deus usa os sonhos? Porque Ele quer se comunicar com o homem, porque o meu consciente bloqueia muitas vezes a voz de Deus, fica em dúvida, eu não sei se essa voz é de Deus, se é do inimigo, se é da minha cabeça. Então, nos sonhos, Deus então começa a ir mais além. Você está entendendo? Deus começa a ir mais além, tá? Então, você precisa estar nessa dimensão comigo. Vimos também o que são sonhos, e agora eu quero ver o seguinte, qual é a fonte dos sonhos? Qual é a fonte dos sonhos? Fonte dos sonhos. Olha a coisa importante que eu estou falando aqui. Tá? Qual é a fonte dos sonhos? Os sonhos... Eu não vou negar aqui, não vou espiritualizar tudo, entendeu? Porque a medicina já explica, existe estudo sobre os sonhos. Então, uma das fontes dos sonhos é a mente humana. É a alma. A alma, ela é a dimensão da mente, tá? Então, uma das fontes que nós temos da origem, né, da onde provém os nossos sonhos, são da nossa alma. Então, isso a gente já sabe, o que eu fiz durante o dia, a minha agitação. Por isso que algumas pessoas, elas não admitem que seus sonhos foi Deus que deu. Não, é que hoje eu estava muito agitado, é que isso veio e me perturbou. Então, isso é ruim, né? E eu falei para você agora, acabei de falar que eu tive um pesadelo, né? Pesadelo é o sonho ruim, o sonho que você achou ruim, na verdade, né? Pode ser até um sonho bom, porque vai te dar um livramento, mas você achou ruim, ou então que Deus está fazendo você lutar na esfera dos sonhos para que você não tenha que lutar na esfera física. Você está entendendo? Então, a mente, a alma, ela é uma parte onde ela projeta o sonho, né? Onde ela vem, então, e te traz um alívio de uma tensão, um alívio de uma preocupação, ou uma imagem que sobrecarregou o teu consciente, ele joga para o subconsciente. Isso aí a ciência já comprova, não é porque eu sou cristão, eu não vou acreditar nessas coisas. Pelo contrário, a ciência vem comprovando aquilo que a Bíblia já vem falando há mais tempo. Eu vou te mostrar isso na palavra de Deus, né? Que mais que é a fonte dos sonhos? O Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus, ele conecta com o meu espírito, que a gente pode chamar também de subconsciente, né? O meu eu interior, ele conecta então com o meu espírito e me transmite uma mensagem, me transmite uma parábola, uma visão noturna, né? Uma visão espiritual. Eu vou falar que visão noturna, alguns vão dizer assim, eu tive um sonho de tarde, mas é uma maneira de se expressar, né? Então, por que eu posso afirmar que os sonhos são provenientes do Espírito Santo de Deus? Eu vou te afirmar isso, porque eu vou lá para o livro de Daniel, no capítulo 2, tá? Versículo 19. No capítulo 2, Daniel, ele tem uma incumbência. O rei Nabucodonosor, ele começa, tá? O rei Nabucodonosor, ele começa ele teve um sonho, ele começa a ter visões e sonhos noturnos. Tá? Então é o que acontece aqui, para você ter uma noção do capítulo 2, que eu não vou ler de todo, né? Mas a gente vai pegar aqui o que interessa. Vamos abrir aqui, eu vou abrir aqui no livro de Daniel, no capítulo 2. E Nabucodonosor teve aquele famoso sonho das vacas gordas, das vacas magras, você lembra? Pois eu vou me basear muito nesse sonho de Nabucodonosor para te dar alguns elementos para que você possa fundamentar e sonhar também. Diz assim, no capítulo 2 de Daniel: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve um sonho. Olha só.
seu espírito se perturbou e ele perdeu o sono. Não é o que acontece com muitos de vocês? Fala a verdade. Eu tenho muitas pessoas que me dizem, tem pessoas que me ligam até de madrugada, me ligam, me mandam uma mensagem, né, dizendo assim, acabei de perder o sono, tive um sonho agora. Aí pela manhã, quando eu acordo, né, eu vejo que tem uma mensagem no meu celular, a pessoa me contando o sonho. E outra coisa, pessoas até que ficam chateadas, nem queria porque tirou meu sono, porque agora eu estou angustiado, como é ruim sonhar assim, estou angustiado. Exatamente o que acontece com o rei Nabucodonosor, e você vai ver que esse sonho foi um sonho de Deus. Vou te provar isso aqui, ó. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, e os encantadores e os caldeus, para que lhes declarassem qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e apresentaram-se diante do rei. Bom, aqui nós temos um elemento muito importante que eu quero tocar contigo nessa noite, que é o seguinte, olha só. Ele pediu que os reis, que os magos, que os encantadores, revelassem para ele, né, qual era o sonho, né? Sinal, alguns teólogos dizem, né, que o rei não se lembrava da totalidade do sonho dele. E aqui vem um outro ponto muito importante que eu quero tocar nessa noite. Quando eu não me lembro do sonho, eu sei que eu acordei angustiado, eu não estou me lembrando o que foi, eu me lembro de pedaços desse sonho. É o que está acontecendo aqui, você está entendendo? Eu estou tentando transformar algo que muitas pessoas mistificam num algo natural, que é o que você passa, o que eu passo, e alguns já romperam essa esfera do medo, do receio, do desprezo, e começaram a valorizar, não, meus sonhos têm valor, Deus está batendo na porta do meu coração, até quando eu durmo Ele quer falar comigo, e eu preciso estar ativado para essas coisas. Vamos continuar aqui. E o rei lhes disse, tive um sonho, e para sabê-lo, está perturbado o meu espírito. Eu quero saber, quer dizer, ele não estava, ele dá a entender, né, que ele não estava conseguindo lembrar de todo o sonho e muito menos da interpretação do sonho. É que a maioria acontece com a maioria das pessoas. Elas nem às vezes lembram de todo o sonho. Às vezes as pessoas lembram só do sentimento que tem. Meu sentimento é de angústia, de medo. Meu sentimento foi de paz, entende? E aí então se desenvolve o panorama aqui de Daniel. É que Daniel é reconhecido através desse sonho. Escuta. Então lá no versículo 19, Daniel, ele vai orar a Deus e pede para Deus uma revelação desse sonho. No versículo 19, eu estou atalhando porque eu estou fazendo perguntas aqui essa noite, eu mesmo respondendo, para tirar tuas dúvidas, né? No versículo 19 diz, então foi revelado o mistério a Daniel. Então o sonho é um mistério. O sonho é uma palavra profética, o sonho é uma revelação. Então Daniel precisava ter revelado o mistério. Cuida só. Numa visão noturna, numa visão de noite. Então ele não diz que Daniel estava dormindo nem sonhando, mas ele usa um sinônimo que é visão noturna. Dá a entender esse texto que Daniel, quando foi dormir à noite, Deus deu o mesmo sonho para ele que Deus deu para Nabucodonosor. Então por que eu estou respondendo, por que eu estou falando isso? Porque eu estou te provando aqui, eu fiz a pergunta, qual é a fonte dos nossos sonhos? Primeira fonte, a mente, a alma, os pensamentos humanos, natural. Não pode não ter nada a ver com Deus, tem a ver comigo mesmo, com a minha alma e com o meu espírito. Muito bem, mas uma das fontes dos sonhos é o Espírito de Deus que ele opera. Então como eu provo aqui que é o Espírito de Deus que estava operando? Porque o mesmo sonho que Nabucodonosor teve, quando Daniel pede para Deus revelar, Daniel também tem. Então quem é que está dando esses sonhos para a turma aqui? Quem é que está dando para Nabucodonosor? Quem é que está dando para Daniel? É o mesmo Deus. Então o Espírito de Deus é quem dá os sonhos. Você está entendendo? Aqui é uma visão noturna, que é da mesma forma. Você fala, mas se isso não fosse um sonho, se foi uma visão noturna? Não importa, porque o Nabucodonosor teve o sonho. Se Deus traz a mesma imagem, até numa visão para Daniel, é porque é o Espírito de Deus que está operando. Então, através da mente natural, através do Espírito de Deus e também através do ocultismo. Entenda isso agora que eu vou te falar. Quer dizer que os demônios, os espíritos malignos, as entidades também podem nos dar sonhos. Sim, também. E aí você às vezes tem sonhos que não te testifica, que você diz, isso não foi de Deus. Esse sonho, sabe, foi uma visitação de uma entidade, um espírito maligno. Tem espíritos que têm até nomes, né? A gente pode fazer um estudo só sobre isso, seria muito importante, chamados íncubos e súcubos. São espíritos noturnos que até causam parada, né, no sono, que chama-se uma apneia, né? Toda a apneia tem a ver com esses espíritos? Nem toda, mas
esses espíritos também causam paradas, né, de respiração noturna, isso é comprovado já, né? Pessoas que acordam depois de ter sonhado com esses espíritos, terem sido atacados por esses espíritos, né? Pessoas que se acordam, então estão presas, né? Não conseguem se mover por alguns segundos. Não sei se acontecer isso com alguns de vocês aí, geralmente, né, acontece com muitas pessoas. Ela acorda, ela está presa, ela falou, meu Deus, e começa a orar intensamente para conseguir se mover novamente. Né? Claro que para tudo a ciência vai ter uma explicação, mas a gente sabe pelos testemunhos e relatos que as pessoas viram. Se você até pode pegar alguns canais do YouTube, eu estava assistindo esses dias, pessoas que foram atacadas, né? E essas pessoas estão se debatendo, estão sendo filmadas durante o sono, né? Então hoje não é mais segredo para ninguém, paralisia do sono, né? Eu tenho cuidado em dizer essas coisas, porque pessoas que vão assistir esse vídeo posteriormente, né, nem todas as pessoas têm a mesma fé, têm a mesma crença, e de repente não entende, a gente é enfático, e muitas vezes o que a gente está falando, a gente começa a desprezar, né, desprezar aquilo que você está falando, porque a ciência não significa nada, significa muito, muito para nós que estudamos a palavra de Deus, porque ela vem comprovando aquilo que a Bíblia já diz há mais de 2000 anos. Então a ciência não é desprezada nesse momento, por isso que eu não digo que é 100% de uma apneia, é só por causa, né, de visitações de espíritos malignos, mas também é de uma forma, né? Zacarias 10:2, eu vou ler aqui Zacarias 10:2 com você para fundamentar essa questão aí das visões falsas, das visões que acontecem muitas vezes, né, dos sonhos que acontecem para nos perturbar, né? Vamos pegar aqui o livro de Zacarias 10:2 e vamos ler aqui, e diz assim, ó: porque os terafins têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira e descrito sonhos vãos. Com vaidade consola, e por isso vão como ovelhas, estão aflitos, porque não há pastor. Então ele está falando aqui, os terafins que ele fala, na Bíblia ele está traduzindo terafins. Terafins são os ídolos. O que é um ídolo? O ídolo é uma imagem, certo? Eles chamavam aqui de terafins. Né? Na minha tradução, nas outras já dizem ídolos mesmos, está falando sobre idolatria. O que é um ídolo? O ídolo ele representa uma entidade. O ídolo, a imagem de escultura, ele representa uma entidade, seja o nome que quiser se dar, né? Seja a entidade que for. Por quê? Porque ali habita essa entidade, por isso que a pessoa se prostra diante daquela imagem, certo? Ela se prostra ali e ela então dá adoração àquela imagem responde para ela. Responde como? Através de uma obra, né? Ela pediu lá, né? Fez um pedido de prosperidade para a entidade. Né? A entidade, que é um espírito, que é que a gente sabe que não tem origem naquilo que a gente crê, porque a Bíblia condena, né? Tanto que está aqui falando nesse versículo, e a pessoa então consulta e aquela entidade vem a seu socorro, positiva ou negativamente, você entende? Então, ele está dizendo que os terafins têm falado, os ídolos têm falado vaidade. Como um ídolo tem falado? Ele tem falado porque ele também aparece e diz aqui, ó, ele tem falado e visto e mentido e descrito sonhos vãos. Quer dizer, são sonhos que os ídolos, que as entidades colocam, né, nas pessoas, e ele está dizendo que são sonhos vãos, porque não tem conexão com o Espírito de Deus. Então, encerrando aqui essa questão, né, porque eu estou fazendo aqui perguntas, né, podia até numerar para ti, qual a fonte dos sonhos? Tá? Mente natural, o Espírito de Deus, vimos Daniel 2,19, e agora o ocultismo, demônios, entidades, seres, né, aí como que se queira chamar cada um, né, porque nós cristãos chamamos assim, dessa forma, de entidades, demônios. Zacarias 10:2, certo? A Bíblia diz que são sonhos vãos, esse é o sonho que a gente não quer ter. Mas eu quero dizer uma coisa para você, pode um crente ter um sonho demoníaco? Pode um demônio estar visitando um cristão nos seus sonhos? Pode, sim, sem dúvida nenhuma. Não são poucos relatos, né, de pessoas que vêm me relatando até a visita, né, dos íncubos e súcubos, que são espíritos que atuam muito na área da sexualidade. Isso é um tema que quando eu falar aqui, né, vai ser muito forte. Por quê? Porque algumas pessoas legalizaram sonhar com essas coisas. Não, isso é uma forma do organismo descarregar. E pastores e pessoas que eu já vi legalizando essas coisas, assim, eu tive um sonho, né, de cunho sexual, mas isso é normal, porque meu organismo precisa descarregar a minha energia, qualquer coisa assim. Isso não existe, gente.
O teu corpo é templo do Espírito Santo. Não pode você sonhar que você está tendo uma prostituição, que você está sendo usado ou usando alguém para, né, uma prostituição e você... eu não estou dizendo que é um pecado que você está cometendo, mas eu estou dizendo que você está recebendo uma visitação de espíritos que operam na área sexual, por alguma legalidade sua ou alguma legalidade familiar e geracional. Porque crianças também têm sonhos, né, e pesadelos e até sonhos bem ruins, você sabe disso, né, e também sonhos com cunho sexual. E muitas vezes a criança nem está ainda na puberdade. Ela está sendo perturbada por sonhos. A maioria das crianças não conta, mas eu sei que a maioria de nós aqui, você deve testificar isso comigo, eu me lembro que eu tinha muitos pesadelos quando eu era criança. Eu me acordava de madrugada, 5, 6 anos, e meus pais viam o que está acontecendo, está tudo bem, e eu com vergonha, eu dizia, não, tudo bem. E ficava ali, né, sonhando, tendo pesadelos, né, com coisas que rolavam, pessoas têm pesadelos que estão caindo, né. Então, alguns deles são da própria alma, né, certo? Que é realmente uma válvula de pressão da alma, né, como explicam os cientistas, mas outros também são ataques demoníacos que estão sofrendo nos seus sonhos. E alguns então têm esse ataque de cunho sexual. Então se você está tendo esse tipo de sonho, certo? Você, vamos ter que cancelar isso. Essa noite eu não vou atingir nenhuma área dessa. Eu quero que você tenha fundamentos e bases. Mas eu sei que eu vou levantar dúvidas aqui também. Alguns vão dizer, meu Deus, mas eu já tinha até ficado tranquilo com relação a essas coisas, que não era coisa minha, que eu não tenho domínio, então eu estou pecando contra o Senhor. A pessoa realmente se acorda com essa sensação de que pecou, né, de que está suja. Porém, ela tem que saber lutar contra isso, porque isso é uma luta muito forte, certo? E por que ela é forte? Porque você está no mesmo estágio com que Deus fala contigo, isento de consciência, isento de reação. Você está com os seus 5 sentidos desativados. Então é uma esfera de luta muito grande. Você vai ter que desativar isso na dimensão física, para que quando você dormir, não tenha legalidade esses espíritos virem na tua vida. Você está entendendo? É uma questão mais de legalidade do que uma questão de luta espiritual, porque enquanto eu estou dormindo eu não tenho como. Então algumas pessoas se conformam com isso dizendo assim, né, eu não tenho como lutar contra isso porque é inerente à minha força. Não é inerente não. O espírito maligno sempre vem porque foi dado a ele comer o pó da terra. E o pó da terra o que é? A carne do homem. Porque o homem torna ao pó voltará. Então a carnalidade do homem atrai espíritos. A carnalidade, que é o pecado, atrai espíritos. Então de alguma forma, ou você, ou de alguma forma, hereditariamente, uma maldição se instalou que tem ligado uma antena, um Wi-Fi, e esses espíritos capturam esse Wi-Fi e vêm, né, para estar com você, assim como conheço pessoas que já me disseram. Não, eles vêm, pessoas que servem ao ocultismo, eles vêm toda noite para ter relacionamento comigo. Né? Eles entram na minha casa, eles entram nos meus sonhos, eu permito, porque faz parte da minha crença. Eu tenho assim muitos relatos sobre isso, porque Deus me deu algumas experiências e eu ouvi também muitas pessoas, além das minhas próprias experiências com sonhos e visões espirituais. Então, claro, como eu falei, hoje não vou esgotar esse assunto, mas vou colocar em você algumas certezas também e também alguns pontos para você ir adiante, né, para você crescer, certo? Bom, vamos lá. Outro ponto que eu quero colocar aqui. Eu fiz alguns questionamentos, como eu estava te dizendo. Por que não lembramos dos sonhos? Por que não nos lembramos do sonho? Volta ao texto de Nabucodonosor. Ele acorda e diz, me tragam os magos, porque eu preciso que alguém me diga sobre o meu sonho. Ele dá a entender, os estudiosos, alguns teólogos acreditam nisso, que ele não lembrava da totalidade do sonho dele. Então Daniel vem e relata, e aí então complementa aquele sonho. Então por que eu não me lembro dos sonhos? Tá? Porque os sonhos são assim, eles vão e voltam. Se você pegar Jó, capítulo 20, versículo 8, eu estou aqui também fundamentando na Bíblia, porque se Deus é o Deus que criou os sonhos, né? Então Deus mesmo tem que responder para nós as perguntas. Jó, capítulo 20, versículo 8. Diz assim, como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão de noite. Olha aqui o que ele está dizendo, que interessante, né? Olha aqui, interessante, né? Como um sonho voa e não será achado,
e será afugentado como uma visão da noite, uma visão noturna. Então, Jó está dizendo aqui, né, não estou lendo todo o contexto, mas ele toca nesse... O livro de Jó é assim, né, vai dando uns versículos aqui, uns ali, a gente tem que estar atento, né, para capturar o que está sendo dito. Então ele está dizendo que o sonho, ele voa. Se você não retém o sonho, ele voa. E a visão noturna é assim, ela é afugentada. Como é que ela é afugentada? Eu me acordo, saio correndo, tenho que fazer alguma coisa, daqui a pouco eu quero me lembrar. O que eu sonhei? Eu não lembro. Por várias vezes, eu me acordo na madrugada com o sonho na minha cabeça. Mas eu fico naquela madorma e digo, meu Deus, isso aqui é tão importante, eu não posso me esquecer. Mas quando eu durmo de novo e levanto, eu só sei que eu tive um sonho importante. E não me lembro do sonho. Sabe? Então, o que você vai ter que fazer a partir de hoje? Você vai deixar do lado da tua cama o caderno e a caneta. Ou o celular para gravar, você vai usar alguma ferramenta que você possa fazer o registro profético. Eu falei para você, se não há um empenho, você não vai... Se Deus está falando com você, você tem que também amar isso e dizer, não, eu também quero. E sabe quando é que eu aprendi a fazer essas coisas? Quando eu vi uma vez um compositor, né, até o compositor muito conhecido, né, do pessoal, o compositor Asaf Borba, né, tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, e ele contou num seminário dele dizendo que ele deixava do lado da cama dele um gravador, um bloco, e à medida que vinham os pedaços das letras para ele, ele ia anotando. Eu falei, mas então eu achei que nunca eu poderia compor uma música, que era tão difícil, que aquilo tinha que vir a música inteira na minha cabeça, e ele vai anotando frases que Deus vai dando e inspirando. Eu falei, então existe um caminho para a construção das coisas. Então nós precisamos também entender essas coisas, não podemos perder aquilo que Deus quer falar conosco. Muitos às vezes vão atrás de uma palavra profética, é ou não é? Estão atrás, profeta fala comigo, e Deus já falou. Deus te acordou na madrugada, Deus te deu um sonho, imprimiu, você acordou e pá, esqueceu. Tem sonhos que muitas vezes acontece de eu acordar dos sonhos, certo? Me levantar, sair do quarto, e daqui a pouco me deitar de novo, ou antes de levantar, e dependendo da posição que eu me deito, o sonho volta na minha mente. É como se eu me conectasse com aquele momento novamente. Não sei se acontece isso com você. Por que eu estou contando isso? Para mostrar que você é normal. Que assim como eu tenho sonhos e digo, Deus falou comigo, alguns têm sonhos e dizem, não, Deus não fala comigo. Né? Alguns dizem, Deus profeticamente me disse algo. Alguns dizem, não, Deus não está me dizendo nada. E Deus está dizendo, isso que eu estou falando contigo, meu filho. Então, dependendo da posição que eu me deito novamente, que encontra aquela posição que eu tive o sonho, conecta ali o meu consciente, né? E eu começo a me lembrar de pedaços do meu sonho. E eu fico então fazendo um esforço para completar todo aquele pedaço. Então tá aí, ó, o pessoal tá dizendo aí nos comentários, eu também, isso acontece comigo também, né? Então aí é tão importante que a gente esteja aí compartilhando essas coisas, né? Para você ver que aquilo é normal, tá? Então, o que acontece, né? O sonho vai e vem, se você não retém ele vai embora. E a visão noturna, ela se perde. Então você precisa aprender a anotar os teus sonhos, certo? Então, o que acontece? É como se o sonho fosse uma memória interna minha. Quando eu acesso a memória externa, ele vai se apagando. Né? É como um computador. O computador, quando eu acesso aqui um canal e eu vou ligar um outro canal, ele entra por cima. Aquilo fica por trás, escondido, você entende? Se eu abrir uma página aqui agora, né, a outra página que eu abri, o que ela vai fazer? Ela vai apagar a página anterior. Né? Então, é isso que acontece. Ela vai se sobrepor. Então, quando você tem um sonho no estado de inconsciência, no subconsciente, a tua memória subconsciente ela está ali acesa. Quando você acorda, você desperta a memória consciente. Então ela vai para um segundo plano mais distante, mais apagado. Por isso que a pessoa, que é uma pessoa de meditação, uma pessoa de jejum e oração, ela tem a facilidade de acessar a memória interna dela. Você entende? Olha como é importante isso, né? Tô vendo aqui o pessoal também comentando aí no YouTube, né? Pra gente entender essas coisas. Olha aqui, ó. Então, você precisa fazer o quê? Tornar sensível essa ponte que liga o interior do exterior, tá bem? Então, é por isso que você vai lembrar de sonhos totalmente ou parcialmente. O que eu confio? Para que você não fique com dúvida disso, tá? O que eu confio? Tá? Eu confio que aquelas partes que eu vou lembrar são as que Deus quer que realmente eu lembre. Vê se você entende.
Eu não fico, eu busco, eu medito, eu fico ali digerindo, mas eu faço o quê? Eu procuro dizer assim, não, o que eu lembrei é o que é o foco, o que é o importante, senão eu vou acabar desistindo daquilo, porque eu não lembrei da totalidade do sonho. E muitos sabem que naquela mistura, naquela madorma, naquela embriaguez do sono, eu também vou sonhar coisas paralelas, né? E já aconteceu com alguns, por exemplo, aquilo que aconteceu comigo, de dormir por 3 vezes e ter continuação do sonho. Dorme, acorda, dorme de novo, o sonho continua. Poxa, é um sonho de extrema importância. Ele teve uma continuidade, né? Então, você precisa guardar e fazer os teus registros de sonhos. Pessoas que dizem que não sonham. Eu não sonho. Eu não tenho sonho nenhum. Eu me acordo e não lembro de nada. Bom, especialistas dizem que todas as pessoas sonham. Não sou eu, são os especialistas. Num período chamado sono REM. Você já pode ter ouvido falar nisso. A gente pode depois se aprofundar nessa parte científica também, né? Então a gente vai levar isso em consideração, tá? Então, olha só. O sono REM é uma sigla que é uma sigla em inglês, que é movimento rápido dos olhos, né? Que é um momento, um sono profundo, né? E muitas pessoas, por estarem sobrecarregadas, por estarem cansadas, por dormirem pouco, acabam não entrando nesse sono profundo, onde o meu estado de consciência se desliga completamente, e esse estado então de subconsciência ativa em mim, permite este fluxo, né? Esse entendimento. Vê se você entende, para uma dimensão onde eu posso receber uma revelação através de sonho. Então, quando é que uma pessoa pode dizer que ela não está sonhando realmente? Quando a mente dela está muito ativa, ela está muito sobrecarregada, o consciente dela está trabalhando demais, ela está muito ativa, né, nessas coisas, então ela não consegue se desconectar, se desligar, né? Outra coisa que pode acontecer é que a pessoa bloqueou. Ela diz assim, eu não quero sonhar, eu não quero ter sonhos, porque eu tenho pesadelos, eu tive muitos pesadelos. Eu lembro uma vez que havia uma pessoa que veio falar comigo, ela disse assim, eu não quero ter visão. Ela tinha visão aberta e ela falava assim, eu não quero ter visões, por que eu não quero ter visões? Porque eu só vejo coisa ruim. E aí ela não queria ter visões mais. Eu falei, então vamos orar aqui. Aí eu orei para que ela visse então coisas boas, para que ela visse os anjos de Deus, para que ela visse... E ela começou a ver então, e aquilo trouxe uma confiança para ela. Você entende? Então ela estava assim, né, como um rádio que você precisa sintonizar ele melhor, né? Você precisa ter ousadia de dizer, não, eu quero ver coisas boas também, né? Porque às vezes há um aproveitamento da dimensão espiritual do teu dom, né? Para tentar usar o teu dom, né? Então você precisa entender. Então a pessoa bloqueia mentalmente o subconsciente dela para não lembrar dos sonhos. Tá? A mente rejeita o que não entende. Então aquilo que eu não entendo, vou começando a não entender. Né? Eu me lembro que o meu filho, quando ele era menor, ele tinha muita visão. Ele via espíritos, ele via, né? E quando ele era bem pequeno. Quando ele começou a crescer, ele parou de ver. Hoje ele não vê. Mas eu sei, se nós ativarmos a visão nele, volta. Porque é um dom que está nele. Só que a consciência, ela bloqueia. Por medo, por sobrecarga, você entende? Naquilo que não está sendo agradável naquele momento. Então a gente tem que desenvolver isso depois e ir retomando as coisas, né, de uma maneira mais saudável, certo? Então isso é importante, né? Então, outra coisa, por que as pessoas dizem que não sonham também? Por causa dessa memória a curto prazo. Vê se você entende. O subconsciente é uma memória a curto prazo. Então, se você não dá um tempo hábil para que aquele sonho venha ao teu consciente e você possa, então, estudar e ver o que aconteceu, tipo assim, você levantou da cama, já saiu andando, já está fazendo suas coisas, já desconectou, já pensa que tem um monte de coisa para fazer, você não deu tempo hábil para que aquela informação que estava lá atrás venha a ser projetada, né, então, no teu consciente. Então, as pessoas, elas apagam aquilo completamente da memória e então tem a sensação de que não sonharam. E uma outra coisa que eu quero falar para ti, muito interessante aqui, muito importante, né, é a seguinte também, né, que é quando uma pessoa ela tem um bloqueio dos portais espirituais. Isso foi algo que Deus falou uma vez comigo muito forte, né? Existem portais de revelação do céu, né? E esses portais de revelação, eles trazem, certo,
a revelação, os anjos de Deus trazem, não são poucos relatos na Bíblia que os anjos também apareceram nos sonhos das pessoas, e esses portais celestiais, eles são bloqueados por espíritos de resistência. Como é que eu provo isso para ti na palavra? Note que tudo que eu estou falando aqui são coisas que estão na palavra, né, que estão na Bíblia. Lá Gênesis 28, 10. Eu vou mostrar para você, nós já lemos esse texto, porque nós estudamos todo o livro de Gênesis, né? Viemos aí estudando, hoje já estamos na escola aí, já de número 31, né, por aí, e nós já estamos estudando todos os capítulos de Gênesis, e eu vi contigo lá o que dizia em Gênesis 28, versículo 10, quando Jacó teve um sonho. Ele foi até Betel, pegou uma pedra e fez de travesseiro. Então no versículo 10 até o 19 diz: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. Então tomou uma das pedras daquele lugar e pôs de cabeceira e deitou-se. E sonhou. Olha só que maravilhoso. E eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Olha aqui, ó. Então você está entendendo que ali ele teve um sonho, e no sonho ele teve uma visão, uma revelação. E havia uma escada ali, né, do chão até os céus, que ele não estava vendo com os olhos abertos, ele estava dormindo, sonhando. Agora eu quero que você entenda o que Jacó teve como revelação desse sonho, tá? O que Jacó teve como revelação desse sonho. Vamos lá. E recebeu dali uma palavra de Deus, Deus falou com ele, né? E lá no versículo, eu vou já para o final para a gente, né, ganhar tempo, diz assim: então levantou-se no 18, Jacó cedo, de manhã, tomou a pedra que tinha posto por cabeceira e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou aquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Vou ler o 17 aqui, ó, melhor. Ele temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então o que eu acabei de falar para ti aqui? Que tem pessoas que dizem que não sonharam, né? E eu estava te dizendo que o fato delas não sonharem, né? Um dos motivos de não sonharem é porque a porta está fechada. E Jacó agora diz, depois que ele teve um sonho, ele falou: eu vi a escada e vi um portal, né? Então esse lugar nada mais é do que um portal aberto. Uma porta do céu é um portal para uma outra dimensão, porque o céu é uma outra dimensão espiritual. Então pessoas que têm esse portal bloqueado, você vê que os anjos ficavam à porta dessa escada, os anjos subiam e desciam, entravam e saíam. Mas tem pessoas que, por dar legalidade, certo, a alguns espíritos, esses espíritos bloqueiam a porta da revelação, a porta dos sonhos. Então, quando ouço alguém dizer que não está tendo um sonho, né, eu fico chateado, porque a pessoa se conforma com isso. Não, eu não sonho, isso não é comigo. Eu fico até chateado com isso, sabe por quê? Porque tem algo pode estar bloqueando. Na verdade, a pessoa deveria dizer assim: eu quero sonhar, eu quero que Deus fale comigo através de sonhos, e se tem alguma coisa impedindo, eu quero que saia, né, em nome de Jesus. Você está entendendo? Então é necessário que a gente venha, né, estar se posicionando também. Né? Agora, você pode perguntar: mas que espíritos são esses que podem bloquear a porta? Né? É tudo aquilo que impede a revelação. Um dos espíritos que lutava contra os profetas, era chamado espírito de Jezabel. Nós podemos depois fazer um estudo profundo sobre esse espírito. Ele é um espírito que quer bloquear o profético, porque ele ameaçou Elias. Jezabel era uma rainha do povo de Israel, né, casada com o rei Acabe, e que ela confrontava Elias, né, que era o espírito, que era o profeta de Deus que trazia a revelação sobre o povo. Então Elias representava aquele que trazia a palavra de Deus, Jezabel representava aquela que trazia então o bloqueio do profético para colocar idolatria no povo e prostituição. Então olha que a prostituição e a idolatria sempre estão juntas na palavra. Deus, quando se refere ao idólatra, ele se refere àquele que se prostitui com outros deuses, com outros ídolos. Então a prostituição, né, algo relacionado com a sexualidade, com o sexo ilícito, tem tudo a ver com bloqueio de sonhos. E também tem a ver com o que eu toquei no assunto antes, com a visitação de espíritos malignos no sonho. Então, você cuida por que a humanidade hoje está sendo escravizada nessa questão sexual, né, que é um tema interessante para uma outra live, para que venha bloquear o profético na sua vida. Porque a pessoa não ouvindo a voz de Deus, nem Deus podendo usar os seus sonhos, essa pessoa fica completamente vendada para qualquer revelação
que Deus possa dar para ela. Você entende? Então ela começa com sofismas e fortalezas, pensamentos contrários, ideologias contrárias a tudo que Deus fala, porque ela não tem simplesmente um canal aberto para Deus falar. Então, o espírito de Jezabel é o espírito que ameaçava os profetas. Ele falou para Elias, eu vou cortar a tua cabeça. Né? Foi o que depois, no tempo de João Batista, que se movia pelo espírito de Elias, foi o que aconteceu. Né? Herodias pediu que cortasse a cabeça de João Batista, representando também o corte, né, da revelação do profético, né, na vida. Então, eu quero dizer para você que está com dificuldade de sonhar, que está sentindo que ultimamente você não está tendo sonhos, seja se não é uma sobrecarga física e emocional, né, se não é um pouco tempo de sono, um sono que não está profundo, que você, né, possa, então, nesse momento, né, estar aí orando a Deus e vendo se não há algo perturbando você também nessa área de bloqueando portais espirituais, né? Por isso que a gente faz libertação, cura interior, a gente vai buscando raízes para que a pessoa possa ter o canal completamente, né, limpo para poder caminhar junto aí nesse processo. Então, respondendo aqui a pergunta, né, por que alguns dizem que não sonham, tá? Mente muito ativa ou consciente, cansaço físico e mental, bloqueio da mente por não considerar aquilo importante ou porque ter experiências negativas, não dá tempo hábil para transferência da informação do subconsciente para o consciente e bloqueio de portais de revelação, e aí o profético não flui. Né? Muito bem. Agora, por que Deus fala em sonhos? Né? É outro tema importante. Por que Deus não fala de outra forma? Ele fala também em sonhos. Bom, primeiro Deus fala em sonhos para nos dar o quê? Instrução. Deus quer nos instruir. Mateus 12, 13, o anjo aparece para José em sonho e diz, pega o menino e esta mulher, Maria, e vai embora para ir para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. Então ele recebeu instruções em sonhos. Então os sonhos vêm para que você receba instruções de Deus na tua vida. Para dar revelação do futuro, né, e salvar pessoas. Por exemplo, no texto de Daniel, Deus revelou para Nabucodonosor, através da vida de Daniel, do sonho que ele teve, que haveriam 7 anos de vacas gordas, que ele deveria juntar, porque depois haveriam 7 anos de vacas magras, para que ele pudesse então não ter fome naquela região. Então o sonho também revela futuro e salva situações e pessoas. Para curar feridas do passado, também, às vezes você tem uma ferida no teu passado, você tem um rancor, uma mágoa, uma falta de perdão, você sonha que você está então angustiado, triste, que você está tendo uma atitude. Lá em Mateus 2,20, José, ele tinha recebido a notícia que Maria estava grávida e ele não aceitou. Ele ficou extremamente chateado com aquilo e foi embora, fugiu. Quer dizer, então o anjo aparece para ele e fala, não, calma José, não fuja, porque o que está em Maria vem do Senhor. Então ele apacenta o coração de José, cura algo que já estava passando de uma traição no coração de José. Então Deus pode curar feridas, curar você também através dos sonhos, da revelação. Repreender ou alertar também é uma das maneiras, trazer arrependimento, é uma das maneiras com que Deus também usa os sonhos. Lá em Gênesis capítulo 20, versículo 3, Gênesis 23, nós já lemos esse texto há alguns estudos atrás, o rei chamado Aimeleque, ele toma Sara, mulher de Abraão, e leva para ter um relacionamento com ela. E quando ele dormiu aquela noite, ele sonhou, então, e Deus falou para ele em sonho, se você tomar essa mulher que não é tua, é de Abraão, eu vou ferir toda a tua casa. Né? E o rei então acorda, e ele acorda com arrependimento. Ele vai, pega a Sara, leva Abraão e falou, Deus falou comigo, por que você não me disse nada sobre isso? Então Deus estava o quê? Alertando, né, Aimeleque, que não tinha relacionamento nenhum com Deus. Aí você vai entender porque que eu digo que todos sonham e podem sonhar, né, para que você entenda isso, né, para que você possa crer nessas coisas e entender isso, né? Então, respondendo aqui, por que Deus fala através de sonhos? Porque Deus quer construir algo, Deus quer fazer coisas, né, na nossa vida, e ali Deus está tentando um meio de comunicação de qualquer forma, tá? O que é um sonho que eu posso considerar como um sonho profético, né? O que é um sonho profético? Que a gente fala assim, a palavra profética significa revelação, de revelação. Então o que seria um sonho profético? Um sonho que traz revelação. O que é um profeta? Um profeta, ele é um porta-voz de Deus. Então o sonho profético é um sonho que porta
a voz de Deus, o que Deus quer falar. Então toda vez que você entende que o teu sonho tem a ver com Deus, está conectado com Deus, você pode dizer, eu tive um sonho, né, profético. Né? Então ele opera da mesma forma que uma voz profética, só que um sonho, uma visão noturna. Certo? Deus sempre disse, eu falo com meus profetas através de sonhos e visões. Né? Então significa que o sonho profético faz parte de como Deus fala. Se eu pegar com você lá Números 12, capítulo 12, versículo 6, né, onde fala, nem vou abrir aqui porque eu já citei esse versículo, né, esse texto é onde Deus fala com ali Arão e Miriam, dizendo que ele fala por boca de... fala com os profetas através de sonhos e visões. Mas eu quero explicar o seguinte, para que serve um sonho profético então? Né? Sendo ele um sonho profético, para que ele serve? Para a mesma coisa que serve a profecia. Lá em 1 Coríntios 14:3, 1 Coríntios 14:3 diz assim, que a profecia, a palavra profética, ela é apta para edificar, exortar e consolar. Então o sonho profético também edifica, exorta e consola. Certo? Ele tem a mesma função da palavra profética. Por isso eu não me sinto menos profético ou menos profeta, porque eu tenho sonhos e não tenho visões. Você entende? Porque os sonhos em mim são mais abundantes do que palavras proféticas que fluem. Né? Pelo contrário, quando uma pessoa vem para mim e diz, eu tive um sonho contigo, eu digo, uau, que tremendo, porque essas pessoas às vezes nem se consideram profetas, mas me ligam lá de outro estado, de outra cidade, de outro país, para dizer que sonharam comigo certos sonhos, ou sonharam com você deve ter recebido isso também. Né? Então isso é tremendo, porque você às vezes você recebe aquele sonho, como você sabe para que ele significa, a pessoa diz assim, eu não sei o que significa, mas eu estou te entregando ele. Você deve entregar os sonhos, né, para as pessoas, né, ou procurar pelo menos a pessoa que está dando cobertura, é líder dessa pessoa, e diz assim, ó, eu tive um sonho sobre essa pessoa, o que você acha? Devo entregar para ela? Não devo? Porque às vezes a gente quer ser prudente, né? Porque o sonho às vezes ele toca em pontos muito importantes, muito sensíveis, e a gente não tem a intimidade com aquela pessoa. Então a gente procura o líder, procura alguém mais chegado, diz assim, eu tive um sonho assim. A pessoa, não, entrega que eu creio que é importante. E a gente às vezes não diz assim, ó, pá, você sonhou, é tudo que tem a ver comigo. A gente fica quieto, porque às vezes tem a ver com coisas bem íntimas e coisas bem ligadas àquilo que nós estamos orando. Então quando você entregar um sonho, uma palavra profética, não queira confete, certo? Não queira a glória para você, não queira saber, ei, te falou alguma coisa? Ó, te entreguei o sonho, se servir, serviu, se não serviu, descarta. Você entende? Ou outras pessoas que querem fazer daquilo algo místico. Preciso falar com você de uma maneira especial, para te entregar um sonho, né? Para que você está puxando para você? Vai lá e entrega esse sonho então, grava um áudio, escreve, se você vê que aquilo não vai prejudicar ninguém, né? Mas avalie antes, porque tem sonhos que Deus pode dizer assim, eu quero que você apenas ore por essa pessoa. Veja o que Deus quer que você faça com o sonho, porque se você depende de Deus, você tem que, né, operar dessa forma. Então, o sonho ele serve para edificar, exortar e confortar, como uma palavra profética também serve para isso, tá? Então, isso é um sonho profético, né? Todos os sonhos podem, que eu sonho, são sonhos proféticos, né? Ou melhor, todos podem sonhar profeticamente? Será que todas as pessoas podem sonhar profeticamente? Ah, eu acho que é só os profetas, porque a Bíblia diz que Deus falaria só através dos profetas. Não. Porque lá no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 16 e 17, quando o Espírito Santo desce sobre os 120 que estavam reunidos ali e passa a habitar no homem, o Pedro cita o versículo que está lá em Joel 2,28, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Até sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito. Então ele fala aqui várias categorias, ele fala em jovem, fala em velho, fala em servos e servas, fala em filhos e filhas. Então, com o advento do Espírito Santo ser derramado, né, você poderia até dizer que então lá no passado, né, os sonhos eram para os profetas, ainda que eu já citei aqui Aimeleque que sonhou, né, que não era do povo de Deus, e outros que sonharam, né, que a gente vai vendo aqui no decorrer do nosso estudo, que não eram do povo de Deus e tiveram sonhos. Você entende? Então, né, você precisa compreender essas coisas, né, que na verdade, hoje, depois do derramamento do Espírito Santo, Pedro falou, hoje se cumpre a palavra de Joel. Então todos os vossos filhos e filhas, homens, servos, estão aptos a ter sonhos proféticos. Tá? A mulher de Pôncio Pilatos, lá em Mateus 27, 19, ela sonhou
que Pilatos ia condenar Cristo, e ela falou, não te metas com esse homem, porque eu tive um sonho e esse sonho me perturbou demais, e no sonho você não deveria se meter com este homem, mas Pilatos não deu ouvidos à sua esposa que teve um sonho, e ela também não era cristã, né? Então o sonho não revela nível de espiritualidade. Você está me entendendo o que eu estou querendo te dizer? Um sonho não revela nível de espiritualidade de ninguém. Sonhos não revelam nível de espiritualidade de ninguém. Então você não é mais espiritual porque teve sonho, porque não está tendo sonho. Você pode ter alguém, não despreze o sonho, quando é alguém que tem, às vezes a mãe, o pai, alguém te conta um sonho. Não, você nem é cristão. Claro, você tem que ver se o sonho está de conformidade com a palavra. Bom, eu tenho mais coisas para ver aqui, né? Eu tenho alguns outros pontos que eu coloquei aqui, como interpretações, tipos de sonhos que Deus dá, né? Quais são os tipos que Deus dá? Sonho natural, sonho, né? Como saber se o sonho é de Deus ou não, né? E outros tantos pontos aqui, mas eu não quero estender, eu tenho me proposto essa live aqui, nesse tempo mais ou menos de 1 hora, e também deixar um pouco para que vocês venham a colocar algumas coisas, né? E falar algumas coisas. Então, eu gostaria de tomar esse tempo aqui, né? Para que a gente viesse aí estar... eu vou fazer uma parte 2, né? Vou ter que fazer uma parte 2 disso aqui, porque a gente tem muita coisa para ver nesse tema, e é tão importante aí que a gente venha estar realmente meditando nisso, né? Então, você que está me acompanhando, você me adicione lá no Instagram, né? Entra lá no meu Instagram, Leandro Monks. Você lá, entre lá também para estar com a gente. Quando uma pessoa sonha, eu gosto sempre de fazer uma pergunta, às vezes, para a pessoa, que é assim, ó, qual o sentimento que você teve? Você vê que ali o rei Nabucodonosor teve um sentimento de angústia. Tem pessoas que dizem, eu tive um sentimento de medo, eu tive um sentimento de dor, de paz. E esse sentimento também ajuda na interpretação, porque geralmente o sentimento que eu tenho, né, é o sentimento em que eu já estou dentro de um contexto do sonho, da revelação do sonho, né? Então, isso é importante buscar. Então eu sempre pergunto para a pessoa, qual foi o sonho que tu teve? Qual foi o sentimento? Não, não senti nada, senti paz, entendeu? Então isso nos leva a uma linha de discernimento do sonho também, de elementos, porque aí você vai depois estudar comigo, que o sonho ele traz esses elementos, que são sentimentos que o próprio sonho gera em mim. E isso é de Deus, né, para que Deus possa me dar, porque se o sonho não pesa no meu coração, eu também não quero saber a revelação. Ah, tá bom, sonhei, deu para mim, legal. Você entende? Então, você precisa também ter o argumento do sonho, o que Deus está querendo dar os sentimentos. Então, esse negócio de pegar o livrinho aqui e dizer, sonhou com cobra é isso, sonhou, tem alguns elementos que são válidos, tem outros que não são válidos, porque o sonho vai muito, né, daquilo que, né, eu estou tendo entendimento. Eu sonhei que uma pessoa me dava um cordão de linho, mas dele saíam vários fios coloridos e eram cores muito bonitas. Olha que você está sonhando, você entende aqui, ó. Às vezes eu posso pegar literal, às vezes eu tenho que pegar espiritualmente. Você está sonhando que naquilo que você recebeu houve uma multiplicação. Você entende? Você recebeu um fio de cordão, ela dava um cordão de linho, né, um rolo, não sei o que era exatamente, mas dali saíram vários fios coloridos, ou seja, aquilo que você vai receber na tua mão vai se multiplicar, você está entendendo? Então dificilmente eu pego assim, cordão de linho, o que é linho? Às vezes funciona, conforme o Espírito Santo vai testificando, para quem tem a revelação, certo? O significado do linho, às vezes funciona, mas às vezes não, às vezes aquilo não importa. Mas aí eu não vou conseguir fazer isso, claro, porque você não vai pegar um manual de interpretação de sonhos. Você tem elementos proféticos. Vê se você entende, né? Aí você tem que entender isso, né? Então, o que Deus me dá de discernimento desse teu sonho é que você vai receber algo de alguém que até aparentemente não tem tanto valor, é simplesmente um cordão, né? Mas aquilo vai fazer com que haja uma multiplicação e vai ser bom aquilo, seja uma multiplicação financeira, seja uma multiplicação em vida de pessoa, porque linho também fala de roupas, né? Para compor roupas, né? Para que serve o linho? Para fazer roupas, tapetes, para fazer agasalhos. Então isso é interessante, né? Um sonho bem interessante nesse sentido. Mas um sonho parece às vezes tão vago, né? Pois é, né? Não importa, porque cada um vai sonhar na sua medida de fé. Não tem problema. Deus às vezes está só exercitando, né? Aqui está fazendo a pergunta. Os demônios sabem o que estamos sonhando? Como você falou do sonho de uma irmã que era
arrebatada e depois veio um contra-ataque. Os demônios, eles não podem ler os teus pensamentos, vê se você entende. Mas os demônios, eles têm muita experiência, né? Eles não nasceram ontem, eles estão enganando a humanidade desde a fundação do mundo, certo? E eles capturam também, né? Capturam também uma frequência sua, uma energia sua, né? Que ele pode perceber se você está alegre, triste, ele pode perceber se você está se debatendo, se você está, né, se há uma visitação de anjos. Por exemplo, se eu estou aqui agora, tem anjos ao meu redor, os demônios querem penetrar, mas os anjos estão ao meu redor. Então ele percebe que ele não tem autoridade para chegar e para, né, penetrar na minha dimensão. Então ele fica esperando uma brecha minha, você está entendendo? Então você está tendo um sonho, ele vê que um anjo vem te trazer um recado, ele vem para contra-atacar. E aí se trava uma luta, uma batalha espiritual naquele instante. Vê se você está entendendo, né? Então, aquela batalha espiritual que se trava, você no teu subconsciente também está capturando aquilo. Né? E a gente acha que toda batalha que é entre anjo e demônio é só o anjo que ganha, nada disso. Ganha quem você dá legalidade na tua vida. Então pode um demônio saber o que você está sonhando, se foi ele que pôs, sim. Mas se ele pode perceber que você está recebendo algo de Deus na tua vida, tá? Ele pode perceber que você está recebendo uma bênção naquele momento e vir intervir. Foi quando Daniel orou, o anjo veio e ele interceptou. Você entende? Por isso que o meu jejum, minha oração, minha consagração, minha santidade, né, ela acaba me facilitando a minha vida. Você entende? Então, sim, os demônios são muito astutos. E até o teu pensamento, como você levanta de manhã, como está o teu rosto, o teu brilho. Tem pessoas que às vezes eu estou conversando aqui, eu estou se sentindo triste hoje. Pessoas que são muito perceptivas. Você imagina os espíritos, né, que olham para você e percebem como está o teu ânimo para te animar mais ou para te desanimar mais. Você entende? E aí eu tenho que estar resistindo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o que passa dentro da tua mente, ele não pode ler a tua mente. Existem os espíritos de adivinhação. Porque eles podem tentar adivinhar pelas características e pela tua tendência, pelo teu histórico. Mas saber o que tem, que eu estou orando a Deus mentalmente, ele não consegue, porque ele não pode ler a mente. Teve um sonho uma vez que uma irmã, ela me entregou, e eu não consegui ter o discernimento, era tão confuso, mas tão complicado o sonho dela, que tinha nada a ver com nada. E eu disse, Deus, eu não vou desistir desse sonho. E eu passei dias, então, às vezes a pessoa me manda o sonho, eu não respondo na hora. Eu passei dias ali, né, tentando discernir, e então Deus me deu um versículo. E eu fui ler esse versículo, tinha tudo a ver com o sonho que aquela pessoa teve, você entende? Então Deus me deu na palavra a resposta do sonho. Deus abençoe e sonhe. Em nome de Jesus, libera porção de sonho e de interpretação de sonho nessa noite na tua vida, em nome de Jesus. Amém.